Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do aprofundamento curricular, né? Hashtag se liga na mídia. O meu componente é o Laboratório de Produção Jornalística e a aula de hoje será essa aí, ó, Laboratório de Produção Jornalística, atividade 2, né? Para quem não lembra, a atividade 2 é que a gente está tratando sobre os observatórios de imprensa. E essa aula é a última do desenvolvimento, né? Então é o desenvolvimento 4. São 4 aulas, então a gente está aí cumprindo a nossa última aula. E ainda estamos na unidade curricular Tá na Mídia, Tá no Mundo, que é que vai a percurso de todo esse semestre, né? Para esta aula, né, como estamos dando sequência ao desenvolvimento, a gente vai retomar um pouquinho a aula anterior. Vamos falar também sobre o que se fala na mídia, né, os assuntos de relevância, os temas de relevância da mídia, principalmente a mídia tradicional e as formas de abordagem, né, as diferentes formas de abordagem de um mesmo tema, né? O que a gente tem trazido nas últimas aulas é os assuntos, às vezes, eles são tratados de formas diferentes dependendo do gênero textual, da abordagem que o jornal faz. Né? Falamos aí, trouxemos do Gabriel Renner, falando sobre a forma de abordagem, por exemplo, com temas em quadrinhos, charges, né? Então, às vezes é um artigo de opinião e outras formas que um jornal pode usar como abordagem de um mesmo tema. Então, a gente percebe nessas abordagens diferentes formas de visão, de perspectivas, né, de um tema relevante. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Na aula anterior, então vamos lembrar o que a gente estava falando na aula anterior. Na aula anterior, a gente começou a tratar de como os temas relevantes são abordados na mídia. Falamos de diversos temas, né? Trouxemos exemplos de artigos de divulgação científica, charges, fotoreportagens e podcasts. É importante perceber como são feitos os recortes em cada uma das abordagens. E quando a gente fala de recorte, pode manter para eles, quando a gente fala de recorte, a gente está falando de como o autor do texto está visualizando a perspectiva dele a respeito do tema, tá? Que isso é importante também, porque isso influencia em como o leitor ou o ouvinte, o telespectador, vai assumir ali aquele tema para si, né, o conteúdo. Então, o recorte que ele faz em cada uma das abordagens, isto é, sobre qual perspectiva ela é apresentada. Ficou como sugestão de atividade que os alunos fizessem observações sobre como se sentiram impactados com cada um dos textos apresentados na aula. Então, isso é importante os estudantes verificarem aí como que eles se sentem ao ler esse texto, ao perceber a abordagem que foi feita do tema. Isso aí, de que forma que impacta, né, cada um dos estudantes, porque isso é importante porque é o interesse de quem produz os textos causar algum tipo de impacto em quem lê. Não é um impacto previamente determinado, de repente a pessoa que escreveu, ela não sabe exatamente como vai impactar, mas ela se sente muito bem quando vê que aquilo impactou, modificou, fez alguém refletir, pensar, né, sobre. Então, esse retorno, esse feedback que o estudante dá é importante, que é o que acontece hoje, por exemplo, em relação às redes sociais, né? Quando você vai na rede social e começa a debater, por exemplo, no Twitter, os top trends, né? Aí você vai lá e olha que um assunto que foi divulgado em determinado veículo, em determinada mídia, está sendo muito debatido, está lá no topo. Isso é importante para quem produziu o tema, para quem produziu o texto, né? Porque ele fala, meu assunto causou algum impacto. Às vezes é um impacto negativo, não é tão legal, mas causou um impacto. Então, o estudante passar esse feedback é importante, que é como se fosse aí os nossos leitores nas redes sociais. Ok? O nosso tema de hoje é um tema também que é pertinente, é um tema que está na pauta, né? Hoje um pouco menos do que quando a gente produziu a aula, né? Vai passando os dias e os temas eles vão modificando suas posições, né, na pauta. Mas ainda é um tema que está na pauta, principalmente na pauta internacional. Então vamos pôr na tela para eles terem conhecimento. Olha só, a gente está falando da guerra na Ucrânia. A gente está falando de guerra na Ucrânia, a gente podia falar guerra da Ucrânia, guerra da Rússia, guerra no leste europeu. De qualquer forma que a gente abordasse, a gente estaria falando do mesmo assunto, né? E aí eu trouxe para vocês, primeiro, essa imagem, né? Que já é uma imagem que por si só já traz bastante informação, né? E essa imagem, que é de uma cidade, né, pós-bombardeio, né, mostrando, ou no momento do bombardeio, nesse caso parece ser pós-bombardeio, né, acabou de ser bombardeado algum lugar, e aí a gente vê um local de explosão, né, com essa fumaça bem característica de quando há explosões,
E aí a gente já começa a ter uma ideia. Quando a gente já sabe que se trata de uma guerra, então na nossa cabeça já vem uma certa leitura, uma certa interpretação. Abaixo da imagem tem uma legenda dizendo: explosão é vista na capital ucraniana, Kiev, no dia 24 de fevereiro. E aí a dedicação aí da foto, né, para quem é o autor da foto, que é o Gabinete da Presidência da Ucrânia via BBC, que é o canal, o veículo de informação que tinha posse dessa foto. Muito bem, e aí logo abaixo tem a manchete, né? 60 anos depois da crise dos mísseis em Cuba, Rússia e Estados Unidos voltam a se enfrentar sob o olhar atento da China. Eu retirei essa matéria do jornal da USP, que é um jornal que a gente tem usado costumeiramente aqui nas nossas aulas, e a gente sempre explica para os estudantes que tudo tem a ver com a questão dos direitos autorais. Ah, por que vocês não usam matérias de outros veículos que são mais conhecidos, tal, que veiculam melhor? Porque tem a questão dos direitos autorais. Então, tudo que é veiculado aqui, a gente precisa ter autorização. E nem sempre a gente consegue autorizações para veicular daquelas que a gente que se destacam mais. Então, o Jornal da USP é um jornal que tem um conteúdo muito legal, tem um repertório aí de conteúdos muito legal. Até indico para os estudantes acessarem, tem muita matéria, podcast, vídeos, e aí a gente acaba encontrando lá esses materiais que são ótimos também, que dá para refletir aí um pouquinho sobre o que a gente quer falar. Mas aí o estudante, na sala de aula, como professor, ele consegue trazer o jornal da banca, consegue pegar os vídeos do YouTube, qualquer um, e utilizar, porque aí, como está ali fechado na sala de aula, não tem esse problema da divulgação e os direitos, né? Desde que estejam só assistindo e compartilhando ali entre eles. Muito bem, então, quando a gente está falando, por exemplo, da manchete ali, 60, pode voltar para ele só para a gente ler de novo a manchete, para a gente situar, 60 anos depois da crise dos mísseis em Cuba, aí a gente está fazendo uma retomada histórica, né? Então, o estudante que começa a ler, aí ele já vai começar a pensar o que foi esses mísseis em Cuba, né? Aí Rússia e Estados Unidos voltam a se enfrentar sob o olhar atento da China. E aí você viu que inclui 4 potências, né? 3 potências e um país que não é uma potência mundial, mas que está envolvido aí. Então, 4 nações: Cuba, Rússia, Estados Unidos e China. E a gente lembrando que o tema da nossa aula é a guerra na Ucrânia. Então, a gente tem 5 países envolvidos aí dentro de um mesmo tema. Presta atenção como quando a gente está falando de um tema, de repente a gente pode retomar outros, né? Então, isso aí acontece quando a gente está produzindo textos. A gente está produzindo texto sobre um tema e esse tema faz a gente lembrar, remete a gente a outras situações, né? Pode ser situação histórica, pode ser uma situação do dia a dia mesmo, pode ser que tenha relação com um programa que você assistiu, com uma fala de alguém importante ou que não seja tão notório, mas você sempre vai fazer essa intertextualidade, né? A gente sempre, quando está falando de alguns temas, invariavelmente a gente entra nessa questão da intertextualidade, ou seja, o que eu estou falando agora pode ser exemplificado com o que aconteceu em outro tempo, né? E isso ajuda a gente a fazer entendimentos e a gente entender também toda a questão global aí de uma situação como essa que é a guerra. Em uma das aulas que eu falei com vocês sobre a questão da Ucrânia, e foi isso que eu passei para os estudantes. É importante que, como a gente está à distância, e é uma distância muito grande, que a gente tenha muitos subsídios para poder tomar posição, né? Porque todo leitor, ele toma posição. Então, não leia o primeiro jornal e já toma posição, esse aqui é o certo, esse aqui é o errado, mesmo porque a gente até entrou no consenso de que a guerra nunca é certa, né? Não deveria haver guerra, né, para se resolver as coisas. Mas assim, você percebe como que é preciso ter informações diversas para que a gente possa formar a nossa opinião. Então, esse texto, ele traz alguns dados que talvez não entrem nos debates quando está se tratando da guerra do leste europeu nas mídias tradicionais. Porque ele vai retomar uma questão histórica, que já mostrando que esse problema entre duas potências armamentistas, né, nucleares, como Rússia e Estados Unidos, já é um problema antigo, né? Já é um problema que vem de muito tempo e tem outros interesses envolvidos e acabam que envolvendo também outros países que às vezes não queriam estar no meio desse problema, não é? Bom, vamos passar para a próxima página e aí a gente vai ler o texto aqui direitinho para poder ter mais informações para discutirmos aqui. Então, olha lá. Era outubro de 1962, o guia espiritual do Colégio Santista, a Escola Marista em Santos, Padre Paulo Orneau de Moura, entrou com ar solene na sala de então
quarta série ginasial e nos advertiu de que o mundo passava por um momento aflitivo, que poderia resultar num conflito nuclear. Os Estados Unidos haviam detectado que a União Soviética plantara mísseis balísticos em Cuba, na Cuba de Fidel Castro, a 90 quilômetros de Miami e, a menos que fossem retirados, eles seriam obrigados a reagir. 6 décadas depois, num mundo mais sofisticado e num quadro geopolítico muito mais complexo, com mais atores em cena, as posições se invertem com a Ucrânia no centro da disputa e a Rússia já desdentada, a partir da queda do Muro de Berlim, dos satélites que formavam a União Soviética. Eternizando-se no poder, na já solitária Rússia, Putin não esconde sua nostalgia pelos tempos da União Soviética, surgida há exatos 100 anos, e cujo desaparecimento classificou como o maior desastre geopolítico da história. A nostalgia do poder da ex-União Soviética, por parte de Putin, deve ter aumentado nos últimos tempos à medida que cresceu a importância da China no contexto mundial, tirando da Rússia o status de maior potência desafiadora da hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Na geopolítica mundial, a Rússia ainda mantém um grande trunfo, o arsenal nuclear herdado da União Soviética, do qual Putin lançou mão, em recente fala ao justificar a ação militar contra a Ucrânia. Quem quer que tente nos impedir deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências nunca enfrentadas na história. Diferentemente do conflito dos mísseis soviéticos em Cuba, o embate da OTAN, liderada pelos Estados Unidos com a União Soviética, apesar de tão grave quanto, tem sido indireto, pois a Ucrânia, embora desejasse, ainda não faz parte da organização. É surpreendente vermos guerra na Europa nas manchetes em pleno 2022. Talvez seja ingenuidade imaginar que essa manchete está fora de lugar e de tempo. Os atores principais desta crise da Ucrânia são os mesmos daquela dos mísseis soviéticos em Cuba em 1962, quando as imagens predominantes ainda eram em preto e branco. Esse foi um trecho aí que eu peguei do texto, né, do jornal da USP. Se alguém acessar aí pelo link no material, vai ver que é muito mais completo, tem muito mais informações. Mas eu pincelei algumas informações ali que seriam importantes para a gente entender a abordagem que se dá a um tema tão importante. Então presta atenção, o estudante está acessando os jornais, né, tanto quando está assistindo a um telejornal ou os jornais que ele tem impresso, né, que hoje é muito raro que se leia jornais impressos, mas ainda existe quem o leia. E também os jornais nos meios digitais, que aí é o nosso foco, né? Porque os jornais nos meios digitais, eles estão muito mais fragmentados. Você entra, por exemplo, num blog de um jornal tradicional, né? E esse blog ele acaba criando vários hiperlinks que vai te levando para outros conteúdos e acaba que a sua leitura não é aquela leitura linear como se fazia quando o jornal é impresso. Outra coisa, nem todos gostam de acessar os blogs, né, dos jornais, então acabam sendo informados pela sua timeline ali da rede social, né? Está correndo ali na timeline, está vendo ali que acompanha alguns jornais e pega as notícias pinceladas, cortadas, né, em forma, às vezes até de opinião, em vez de informação. Então, o tema ele acaba chegando para o leitor. Olha só que interessante isso. Embora a gente tenha muito mais liberdade para conseguir as informações, para auferir essas informações, parece que a gente ficou um pouco mais preso agora, porque com essa liberdade, acaba que as informações elas chegam para você meio que direcionadas e meio que te tiram de um processo aí de liberdade e vai fazendo uma trilha, que é o que a gente fala dos algoritmos, né, dos processos de links que são ali vinculados a outros links que vão levando você por um caminho que às vezes não é o caminho que você optaria, né? E aí a gente acaba ficando sem as informações completas. Então, como a gente está falando de observatório, o que o observatório faz? O observatório vai perceber como que a imprensa tem tratado o tema, como que a imprensa tem tratado
esse tema que é tão importante em nível global, né? Porque a gente já falou até numa aula que a guerra da Ucrânia acaba atrapalhando também o Brasil, embora a gente esteja distante, porque a gente vive agora numa globalização econômica, né, social e tal, então, e política também. Então, esse tema é importante. E como que é que se tem trabalhado esse tema? Então, o Observatório vai fazer o quê? Essa investigação. Verificar como é que tem sido abordado, de que forma se aborda, qual é o recorte que cada veículo faz do tema, né? Porque, olha só, falar, por exemplo, do que está acontecendo agora e aí simplesmente mostrar um lado ruim da guerra, né, e apontar um agente como o pior e o outro como salvador, embora seja uma coisa que a gente também tem vontade de fazer, porque ninguém gosta de guerra, mas não é muito honesto, porque a gente tem que remeter à história e verificar que já não é de hoje que agentes políticos globais têm se posicionado aí em forma de conflito com interesses próprios, né? Interesses de exploração de riquezas de outros países, de dominação de territórios. Hoje, por exemplo, né, eu estava conversando até com a professora, uma das riquezas que mais são exploradas e que geram aí esses conflitos é a questão da energia, né? Por exemplo, hoje a energia, ela tem a energia que é baseada no petróleo, ela está correndo risco de desaparecer, né? Está em escassez. Então, existem outras formas de energia. E quem tem essa energia ainda acaba sendo cobiçado. E aí, nessa de cobiçar, as grandes potências acabam querendo tomar conta disso. Então, é um só dos pontos que a gente pode lembrar aí, um professor de história poderia falar com mais propriedade, que geram esses conflitos. Então, o conflito não pode ser tratado como se tivesse começado hoje, ele tem que ser tratado historicamente, é isso que o Jornal da USP tentou trazer. Ele trouxe só um ponto, né? Se a gente lembrasse, tem a guerra do Vietnã, temos as guerras aí que tiveram recentemente, como do Afeganistão e do Iraque, né? Na Síria, nós tivemos problemas com a Bósnia, não pelos mesmos motivos, mas a gente teve diversas guerras aí nos últimos tempos, cada uma com esses interesses particulares, que são interesses de agentes específicos. E eu achei interessante quando eles falaram no final que é um absurdo alguém achar que em 2022 a gente não deveria estar falando em guerra, embora eu também acho, mas assim, não poderia haver essa renovação se não houve uma renovação nos agentes políticos que dominam o mundo, né? Porque o Putin, que também fazia parte daquele grupo da União Soviética que estava envolvido naquele dilema dos mísseis em Cuba, é o mesmo Putin que hoje está na Rússia. E para não falar que eu estou falando só do Putin, os Estados Unidos também sempre está envolvido, né, independente do presidente, nessas questões. Então, se os agentes são os mesmos, é óbvio que a situação, por mais que a gente esteja numa época que deveríamos já ter abolido isso, vão se repetir, né? Não é de se admirar. Então, esse foi o primeiro recorte, né, que eu trouxe. Foi uma matéria do Jornal da USP, né, uma reportagem onde se analisa a guerra da Ucrânia a partir fazendo aí um paralelo com a descoberta ou a suspeita dos mísseis que existiam em Cuba que era de propriedade da União Soviética, e que os Estados Unidos ali se alarmaram e começaram a criar um conflito, né, para poder criar um problema. E aí, para os estudantes que têm interesse nesse tema, é importante aí acessar as aulas de história, né, perguntar para os professores de história, para entender a questão da Guerra Fria, capitalismo e comunismo, né, tudo isso que foram temas desses conflitos aí que duraram por muito tempo e com o fim da União Soviética, como a gente falou aqui, tá? Mas então, já vimos um recorte. Aí eu trouxe um outro recorte. Olha só, você está ali no jornal, ou está na sua rede social, ou está no blog, e aí de repente você está... O tema é Guerra da Ucrânia. Aí aparece uma tirinha, né? A tirinha que eu trouxe aqui é a tirinha também de um parceiro nosso, que também permite que a gente use o material dele, que é o Bichinhos de Jardim, né? E eles têm essas tirinhas aí da Joaninha, que eu acho maravilhoso, a Joaninha e seus amigos. E, assim, por mais que pareça bem lúdico, né, tão fofinho, mas eles costumam tratar de temas bem polêmicos, temas bem atuais, para qualquer idade, tá? E nesse aí, a tirinha, tá falando, Jornal Futuro do Pretérito. Olha uma brincadeira que ele faz com um conteúdo gramatical, né? Futuro do pretérito é aquele futuro que ainda não vai... provavelmente não acontecerá porque tem algo preso no passado, né? Então, é quando a gente fala assim, por exemplo, eu chamaria você, né? Mas alguma coisa está impedindo de eu, no futuro, te chamar. Então, é o futuro do pretérito. Eu descansaria, né? Se eu não tivesse que trabalhar. Olha, um problema do passado, né? Que é o meu trabalho que já me amarra.
vai impedir que no futuro eu descanse. Então, ele brincou aí com esse conteúdo verbal, né? Futuro do pretérito. E aí vamos à tirinha. A tirinha é o seguinte: boa noite, notícia urgente. É como se fosse aí alguém no jornal, né? Notícia urgente. Fontes informam que o Brasil estaria pronto para entrar na guerra, com uma artilharia pesada de memes. E eu achei super interessante, é super engraçado também, porque se tem uma coisa que o pessoal que curte, né, as redes sociais e a internet hoje, se diverte bastante é com os memes. E a gente faz memes, eu não sei se é só o brasileiro, tá falando isso, eu não sei. A gente fala, parece que vai criando um estereótipo que é só brasileiro, mas eu sei que brasileiro gosta muito. Eu gosto muito de meme, então a gente, o tempo todo, às vezes o assunto é até sério, mas a pessoa vai lá ter uma criatividade para criar um meme que você se acaba de rir, né? Então, a tirinha trouxe essa ideia, mas esse recorte que a tirinha faz é um recorte simplesmente banal? Não. A gente percebe nessa fala, eu vou pedir para pôr na tela de novo, para o diretor colocar de novo, olha só. Nessa tirinha, a gente percebe que ao falar do meme, o autor, o personagem, ele está fazendo uma ironia, ele está criando um texto irônico. Se é um texto irônico, então há uma criticidade aí. E qual é a criticidade? A criticidade, talvez, interpretação minha, você pode ter outra. A criticidade talvez seja, o Brasil está preparado para uma guerra, né? O Brasil, qual que é o potencial do Brasil diante de uma possível guerra? Então, ele talvez trouxe essa reflexão e ele pensou, ele falou assim, o Brasil ganharia facilmente a guerra se fosse uma guerra de memes, por exemplo, né? Estou colocando o Brasil como um produtor de memes aí, fortíssimo. E eu achei interessante. É um recorte. Por que é um recorte? Porque, olha só, embora ele não entre de forma documental, embora ele não seja aí, objetivo na fala, é uma fala mais figurada, embora não tenha valor jornalístico no sentido de informação, de reportagem, mas é um recorte que se faz para trazer reflexão, para provocar reflexão. Ao mesmo tempo que ele provoca o potencial do Brasil numa guerra, ele também está fazendo a gente refletir sobre os males da guerra, né? Por que tem que existir guerra? A gente pensar nessa situação e ver que o Brasil, deixando de lado todas as questões que a gente poderia debater, mas o Brasil é um país pacífico, de certa forma, nesse sentido, tá? Vou fazer vários parênteses aqui, porque a gente, quando fala pacífico, as pessoas vão falar, que pacificidade é essa que a gente vê tantas pessoas morrendo? Pacificidade é essa, né? Então, vamos falar que o Brasil é um país pacífico em relação às suas fronteiras, né? Não é um país que vive em guerra com seus vizinhos, por exemplo, ou com outros países. Mas o Brasil tem as suas guerras também, a gente admite. Então, vamos deixar os parênteses aí bem abertos para vocês entenderem. Então, talvez seja isso. O Brasil é um país pacífico nessa questão de animosidade com outros países. Então, a única coisa que a gente poderia usar de artilharia seria os memes, né? Talvez outras pessoas sugerissem outras coisas aqui, não sei. A gente seria variado aí. Eu acho que tem mais uma abordagem que é agora uma reportagem de TV. Vamos rodar o vídeo para ver como que foi feita essa abordagem. A guerra na Ucrânia entra hoje no 20º dia. O número de pessoas que fugiram do conflito passa de 3 milhões. E na capital ucraniana, a terça-feira começou com bombas e explosões. As explosões começaram a ser ouvidas pouco antes do nascer do sol em Kiev. No distrito de Sviatoshin, um ataque a um prédio residencial deixou pelo menos 2 mortos, segundo as autoridades ucranianas. Bombeiros tiveram dificuldade para apagar as chamas e moradores precisaram ser resgatados às pressas do edifício que ficou completamente destruído. Este homem disse que estava dormindo quando ouviu uma forte explosão. Devido à fumaça, ele e a família decidiram permanecer no apartamento e aguardar pelos socorristas. Já este outro morador contou que todas as janelas do apartamento dele estouraram e que só conseguiu se salvar dos estilhaços porque se protegeu atrás de uma poltrona. Pelas ruas da capital, mais destruição. Vidraças foram estilhaçadas e lojistas precisaram recolher os destroços das explosões. Uma fábrica de armas no centro de Kiev também foi atingida. A Ucrânia anunciou que pretende abrir 9 corredores humanitários para retirada de civis em áreas que estão sendo atacadas. Em Mariupol, no sul do país, que está sob intenso ataque dos russos, o governo espera entregar suprimentos humanitários. O número de ucranianos refugiados supera 3 milhões, segundo a ONU.
aluno, quase metade crianças. De volta. Olha só, aí tivemos a terceira abordagem, né, na aula. Então a primeira era um pouco mais histórica, documental, né, querendo mostrar, por exemplo, as relações, né, históricas que podem ser motivo para o conflito. Né? E aí, na primeira, ele até fala, né, o conflito é Rússia e Ucrânia, mas na verdade é Rússia e Estados Unidos. Né? Ele coloca a OTAN, coloca tudo, mas você vê que a Rússia e Estados Unidos mostrando que os agentes são os mesmos da Guerra Fria, da pós-nazismo. Né? Na segunda abordagem, a gente trouxe uma tirinha, um pouco mais de ironia, diversão, mas também tratando do tema, né? É um outro recorte que se faz do tema. E na terceira, a gente tem o quê? A famosa reportagem de TV. A reportagem de TV, ela funciona dessa forma, você percebe, né? Muita informação com imagens. Então, a fala da repórter ali, ou da âncora que está dirigindo o vídeo, ela é casada com o andamento das imagens. E aí traz o quê? No telespectador que está assistindo, uma sensação de tristeza, de angústia, de compadecimento por quem está ali na guerra, porque fica tudo casadinho. E aí, quando eu estou falando isso, não quero dizer que não devam sentir, mas você percebe que o formato já é feito com esse sentido. Eu estava assistindo há uns dias num outro canal a cobertura da guerra, e eu via que até a voz da repórter era bem suave, bem triste mesmo, aquela voz que já é marcante nesse tipo de episódio. Então é um outro recorte, tem uma outra tendência aí. E perceba que aí no tempo todo está mostrando somente os acontecimentos, do jeito que eles estão acontecendo, né, os bombardeios e o que isso está provocando na população. Então tiraram aí de cena dessa reportagem as questões políticas, as questões que geraram conflito, o nome dos agentes que são os chefes de Estado aí, que são os que são responsáveis diretamente por esse conflito, tiraram, aí no fato estão fazendo uma cobertura mesmo, é uma cobertura do acontecimento como se fosse um evento, né? Um evento que eu falo, um evento comum aí, pacífico. Aí, nesse caso é um evento de guerra, mas cobrindo mesmo, mostrando os bombardeios e como a população sofre com isso, né? As locomoções, a falta de água, a falta de energia, a Ucrânia fala em criar corredores humanitários para poder as pessoas saírem do país, tudo isso. Então, é um outro tipo de abordagem. Perceba que a gente tem acesso a diversos tipos de abordagem e que vai fazer com que a gente crie o nosso ponto de vista a respeito do acontecimento. Tá? O primeiro deve ser, como pacifistas que somos, né, e humanistas, é de não haver guerra. A gente deveria pensar a primeira coisa isso, não deveria haver guerra. E depois entender por que esses países entram em guerra, né? É o outro ponto. Então, com essas abordagens, a gente acaba tendo as nossas interpretações. Para o pós-aula, eu tenho o seguinte, ó, querido estudante, após a leitura e análise dos textos anteriores sobre o tema Guerra na Ucrânia, reflita sobre as diferentes abordagens e como elas podem impactar os leitores. Faça observações sobre cada uma delas. Reportagem escrita, foi que eu trouxe a primeira, tirinha e reportagem de TV. Então, faça uma análise desses textos, verifique como que você se sente impactado e como que as pessoas se sentem impactadas. Pergunte para as pessoas, né? Como que elas se sentem impactadas ao ver cada um desses textos, né? Separadamente. Ao ler o texto do primeiro autor, lá, a reportagem mostrando o contexto histórico, ao ver a tirinha que faz uma ironia, que brinca, de certa forma, com o Brasil em situação de guerra, e ao ver a reportagem de TV, que é um pouco mais de cobertura jornalística mesmo, de reportagem mesmo, que a gente faz de eventos, tá? É isso, gente. Por hoje é só. Eu quero só mandar a orientação para os estudantes, olha só, para aproveitar melhor o material, caso você esteja estudando sozinho, sem o seu professor, é isso, leia atentamente os textos, faça as anotações de tudo para se esclarecer com o professor depois. Observe a integração desse material com os componentes do aprofundamento, que são os outros componentes. Acesse os links anexados a este material para saber mais sobre o assunto e não se esqueça da atividade que a gente vai colocar para você realizar aí. Por hoje é só. Agradeço demais a presença de vocês, né, por estarem acompanhando essa aula e espero que ela sirva de algum apoio aí para os estudos de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.